Glória a Deus. Se mantenha em espírito de adoração no seu lugar. Possa se aproximar aqui nessa noite. Chega um pouco mais perto. Como Jesus dizia, achegai-vos. Achegai-vos. Quem veio aqui para adorar Jesus nessa noite? Glória a Deus. Vamos entregar nossa melhor adoração para Ele. Amém? Mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus está queimando o meu coração para esse tempo, para essa noite. E sempre às noites de adoração, estamos hoje vivendo aqui a terceira edição desse evento que Deus colocou no nosso coração. E a cada noite de adoração, Deus ele traz uma palavra que tem sido um divisor de águas. Eu creio que nessa noite você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Ou melhor, você já não é o mesmo a partir do momento que você colocou a planta dos seus pés aqui. E você entrou não em um local normal, não em um ambiente qualquer, mas você está na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, porque a presença dele é real nesse lugar. Tem mais alguém aqui sentindo a presença de Deus nesse lugar, nessa noite? Aleluia! No capítulo 2 do livro de Lucas, a palavra de Deus relata de um momento onde os pais de Jesus naquela época tinha 12 anos apenas, e os pais de Jesus sobem ao templo, vão para Jerusalém. Era época de Páscoa, era tempo de Páscoa, e anualmente acontecia a festa da Páscoa. Então eles sobem com Jesus, levam Jesus para o templo. Acontece a festa, todos aqueles ritos religiosos que eram daquele tempo, eram daquela época. Eles celebram a festa de Páscoa, só que chega o dia de voltar, de ir embora. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão embora, eles deixam Jesus no templo. Eles vão, mas Jesus fica. Eles foram, mas Jesus ficou para trás. E a frase que você vai guardar no teu coração hoje é essa: não deixe Jesus para trás. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: não deixe Jesus para trás. É incrível que existe essa possibilidade, esse risco de na nossa vida Jesus acabar ficando para trás. A Bíblia vai dizer que naquele momento eles viveram a festa, viveram aquele momento, a celebração da Páscoa. E em meio a tudo aquilo, eles acabaram perdendo Jesus de vista. Eles acabaram voltando e indo embora, e só no meio do caminho, quando eles já estavam a uma certa distância, que eles foram se dar conta e começaram a se perguntar: cadê Jesus? Aonde está Jesus? E a Bíblia diz que eles começam a procurar Jesus em meio aos seus familiares, em meio àquela comitiva, em meio àquela excursão. Eles começam a procurar Jesus em todas as partes. Eles levam 3 dias procurando Jesus, até que eles vão parar no templo e eles encontram Jesus no templo. Eles deixaram Jesus para trás. Existe o risco de muitas vezes, mesmo você caminhando com Jesus tão perto, porque eles eram as pessoas que mais tinham intimidade, porque eles eram os pais de Jesus, mas ainda assim, em um momento de comemoração, em um momento de Páscoa, em meio a tantas coisas, tantas outras pessoas que eles encontraram naquele momento, tantas outras situações, que eles acabaram esquecendo alguém que era tão importante, alguém que era a pessoa mais importante na vida deles, mas ainda assim as outras coisas e pessoas foram capazes de desfocar eles a tal ponto que eles não se deram conta que Jesus tinha ficado para trás. E só depois de muito tempo que eles foram perceber. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, eu quero ler para você nessa noite. Ela diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Pratica as primeiras obras. E se não, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É tempo de voltar. Voltar à essência. Voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor não é voltar no tempo, não é voltar a uma sensação, a um sentimento, a uma emoção, não. Voltar ao primeiro amor. O primeiro amor não é um lugar, o primeiro amor não é um tempo, o primeiro amor não é um sentimento, o primeiro amor é uma pessoa, o primeiro amor é Jesus, aquele que nos amou incondicionalmente, aquele que entregou a vida por nós em uma cruz, aquele que padeceu até a morte em nosso lugar. Esse é o primeiro amor da nossa vida, Jesus. Mas talvez você está aqui nessa noite e assim como os pais de Jesus acabaram deixando Jesus para trás. Eu não sei se você tem andado assim, longe do Senhor, e talvez até mesmo sem perceber a distância que já está do Senhor. Porque só depois de um tempo que eles foram se dar conta de quanto eles já tinham caminhado para longe de Jesus. Existem pessoas que têm caminhado para longe de Jesus sem perceber ou até percebendo. E não fazem ideia, não têm se dado conta de que lá na frente existe um abismo preparado. Mas hoje eu posso enxergar a graça de Deus. Hoje eu posso enxergar a misericórdia do Senhor. Hoje eu posso enxergar o amor de Deus resgatando, trazendo de volta aquele que estava se perdendo, até mesmo aquele que se perdeu. Não deixe Jesus para trás. Essa noite é mais do que, sabe, sobre toda essa estrutura e tudo isso. Essa noite é noite de voltar ao Senhor. Essa noite é noite de você avaliar e se fazer um... Eu te convido nesse momento a você, esqueça agora a pessoa que está do seu, esqueça tudo agora. Esqueça a roupa, esqueça tudo agora, sabe? E pare nesse momento aí, você e Deus agora. Não é sobre ninguém, não é sobre a pessoa que está do seu lado. É você e Deus agora. E faça uma reflexão da sua vida. Faça uma autoanálise. A Bíblia diz: analise-se o homem a si mesmo. E pare e se pergunte: será que eu tenho deixado Jesus para trás? Será que eu tenho andado tão ocupado, tão preocupada com tantas coisas, com tantas pessoas, com tantas demandas, com tantos afazeres, que eu tenho perdido Jesus de vista? Será que eu tenho andado tão distraído que eu não tenho percebido a que distância eu já estou do Senhor? Mas Ele te ama tanto que nessa noite Ele está te chamando e Ele está dizendo para você: minha filha, volta a me buscar como você me buscava. Meu filho, volta a se derramar como você se derramava na minha presença. É tempo de você se apaixonar novamente por Jesus. Sabe? É tempo de se apaixonar por Jesus novamente. Quantas pessoas você lembra como foi o início da tua conversão? Você lembra como foi o primeiro momento que você entregou sua vida para Jesus e você pôde sentir a presença de Deus, você pôde sentir a presença do Espírito Santo?
Era um tempo onde talvez você não se preocupava com se alguém julgasse, se alguém falasse, porque você estava simplesmente apaixonado, apaixonada, e não importa se isso parecesse loucura para alguém, tudo que importava para você era Jesus. Você acordava, o teu pensamento era Jesus. Ao dormir, o teu pensamento era Jesus. Mas às vezes, ao passar do tempo, isso foi mudando. Às vezes, ao passar do tempo, até mesmo pode ter acontecido como aquele filho, não o pródigo, mas lembra aquela parábola do filho pródigo? Existiu o filho pródigo, o que saiu, foi embora, ele sabia que estava longe, de fato. Mas nessa história tem algo muito importante, aquele irmão, filho que ficou dentro de casa, que estava tão ou mais perdido do que o filho que saiu. Ele estava perdido dentro de casa. Ele estava longe ao mesmo tempo que estava perto. Essa noite é noite de você voltar. Talvez você fale, obreiro, mas eu estou na igreja, mas eu estou no grupo jovem, mas eu estou no Geração Teens, mas eu sou ovelha, mas será? É tempo de você avaliar teu coração e falar, peraí, será que eu amo a Jesus como eu amava no começo? Será que eu estou apaixonado por Jesus como eu estava apaixonado no começo? Será que eu ainda estou disposto a entregar minha vida, a abrir mão dos meus sonhos, a abrir mão do meu querer, a abrir mão da minha vontade? Será que eu ainda estou disposto a me entregar completamente ao Senhor? Aí no teu lugar, levante tuas mãos nessa noite, feche os teus olhos. Você vai declarar nessa noite, em forma de canção, dizendo, eu quero me apaixonar outra vez. Jesus quer ser a tua paixão. É tempo de se apaixonar de novo por Jesus. O que você deixou tomar o lugar dele no teu coração? Feche os teus olhos no seu lugar. O que você deixou tomar o lugar dele no teu coração? Nessa noite diga para ele, Senhor, o Senhor vai voltar a ser o primeiro na minha vida. Em nome do Senhor Jesus.